Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse aqui é mais um episódio da nossa websérie Práticas do TST. Já vou te adiantar uma coisa, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não sabe do que se trata a websérie Práticas do TST, tá perdendo tempo. Tem uma playlist no canal SST Online no YouTube com todos os episódios que a gente já subiu até agora. A websérie Práticas do TST traz assuntos relacionados ao dia a dia, ao cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho. Então a gente já tem uma série de vídeos lá falando sobre DDS, sobre plano de ação, sobre inventário de risco, e-social, tem bastante coisa bacana. E o tema de hoje é o que é considerado acidente de trabalho. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora, se liga! Imagina o seguinte cenário: dia de domingo, empresa fechada, aquela chuva, tem um funcionário que foi ao shopping com a família, fazer aquela média com a patroa, levar as crianças no cinema, e aí tá voltando para casa debaixo daquele temporal, e ele passa pela rua da empresa e, como tá chovendo muito, ele nota que tem água entrando nas dependências da empresa que ele trabalha. Então ele para e começa a buscar formas de conter aquela situação, né, de evitar que continue entrando água nas dependências da empresa. Nesse meio tempo, ele sofre um acidente e acaba lesionando o joelho e o tornozelo. E aí a pergunta que fica é: esta ocorrência está enquadrada como acidente de trabalho? Afinal de contas, o trabalhador foi lá porque quis, né, não estava em dia de trabalho nem em horário de trabalho. E aí, é ou não é um acidente de trabalho? Os profissionais de SST trabalham diariamente, incansavelmente, em prol da prevenção dos trabalhadores, buscando evitar as ocorrências negativas que a gente chama de acidente de trabalho. Falando em acidente de trabalho, a gente conhece bem aqueles convencionais, né? Aqueles em que ocorrem em horário de trabalho, a serviço da empresa. Agora, em casos específicos, como esse que eu mencionei agora há pouco, o que a nossa legislação ela traz? Se é que ela traz alguma coisa, ela faz menção a esse tipo de ocorrência? Pois bem, a nossa legislação, ela traz sim a definição de acidente de trabalho. Ela traz a definição do que é acidente de trabalho, ela traz a definição do que considera-se como acidente de trabalho e ela traz a definição do que pode ser equiparado a acidente de trabalho. Então veja que são três possibilidades da gente enquadrar uma situação em acidente de trabalho. E aí você deve estar esperando eu comentar sobre a situação que eu relatei, né, do trabalhador voltando do shopping com a família, o domingo de chuva, etc. Então, já tirando essa dúvida, essa ocorrência, ela equipara-se a um acidente de trabalho. De acordo com a nossa legislação, ele foi prestar de forma espontânea um serviço em prol da empresa para evitar prejuízos à empresa. E essa situação, ela equipara-se a acidente de trabalho. Então, sim, num domingo de chuva, o cara com a família voltando do shopping tentou mudar uma situação que ele viu que estava acontecendo. Essa situação, ela é, sim, equiparada a acidente de trabalho. E deve ter todos os trâmites legais relacionados a acidente de trabalho, inclusive a abertura da CAT. Pois bem, a Lei 8213 de 91, ela traz alguns artigos que definem o que é acidente de trabalho, o que é considerado acidente de trabalho e o que é equiparado a acidente de trabalho. E, coincidência ou não, logo na sequência, vem os artigos relacionados à comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. O artigo 19 da Lei 8213, ele traz a definição do que é, de fato, um acidente de trabalho. O artigo 20 da Lei 8213, ele traz a definição do que pode ser considerado um acidente de trabalho. E o artigo 21, ele traz a definição daquilo que pode ser equiparado a um acidente de trabalho. E na sequência, o artigo 22, ele traz a exigência da abertura da CAT. Portanto, não é coincidência o artigo referente à abertura da CAT vir na sequência dos artigos que definem acidente de trabalho. Portanto, como a gente pode observar, a gente tem diversas formas de enquadrar uma determinada ocorrência em
acidente de trabalho. Muitas vezes alguém vem me perguntar, né, Léo, se acontecer isso, aquilo outro, é considerado acidente de trabalho? Tem que abrir a CAT? Atualmente, a minha melhor resposta, a resposta que eu mais gosto de dar é Lei 8213. Dá uma olhada nos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8213. Se essa ocorrência que aconteceu, que você está me perguntando, tiver enquadramento em um desses 3 artigos, é considerado acidente de trabalho. E aí, consequentemente, como é considerado acidente de trabalho, a gente tem que fazer a abertura da CAT. Essa é a melhor maneira da gente saber se enquadra ou não uma ocorrência como acidente de trabalho e, consequentemente, se faz ou não a abertura da CAT. E aí, você já tinha prestado atenção nessas definições da Lei 8213, artigos 19, 20 e 21 da Lei 8213? Já conhecia? Deixa um comentário aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida dentro desse conceito, dentro dessa definição de acidente, o que é, o que considera-se, o que equipara-se, deixa nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar responder e te ajudar. Enquanto isso, eu vou pensando no próximo episódio da nossa websérie Práticas do TST. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!